Agora me conta o que tu ainda vai fazer. O que tá nos planos, objetivos ou sonhos, independente da área, tá? Ah, acho que eu vou voltar pro meu eu, assim, pra responder isso, porque, inclusive, me inspirei agora bastante na palestra da Psique Clara, porque ela falou muito sobre autenticidade. Então, autenticidade é uma coisa que eu sinto que eu guardo muito pra mim, sabe? Medo de julgamento dos outros, e isso volta um pouco até pra palestra do Gabriel, que falou sobre vulnerabilidade, Brené Brown. Mas eu não quero nem citar Brené Brown aqui. Eu li um livro agora, acabei de acabar esse mês, que era sobre a livraria Shakespeare Company em Paris. Aham. Uma livraria que foi fundada em 1919, mas que ela foi refundada lá em 51 por um outro autor que eu gosto muito. Não foi ele que escreveu o livro, tá? Ele Uhum. só foi a pessoa somente. Só. Só. Que refundou em 51 a livraria em um outro local, mas é a que existe hoje lá, Shakespeare Company. Aham. E ele falava uma coisa, que era seja gentil com um estranho, porque ele pode ser um anjo disfarçado. Eu acho legal essa frase, porém eu penso nela diferente e me veio esse clique hoje, no meio da palestra da Psique Clara, do George Whitman falando que, tá, talvez, se a gente pensar, seja gentil com o estranho, porque ele poderia ser você. Não porque ele poderia ser um anjo. Aham. Por que isso? Porque, assim, acho que a gente vive numa era de muito imediatismo, muita informação. Cansa ali, ó, passar, passar, passar. Exato. Cansa, a gente sente falta de olhar no olho das Aham. pessoas, de abraçar De pessoas, estar de presente. estar presente no momento, né? E por que que eu falo isso? Porque é, essa questão de, imagine, se coloque no lugar do outro, a gente, por conta de tanta informação, a gente vive na era do julgamento. Sim. E a gente perde muito a autenticidade. A gente tenta se moldar. A gente faz mil coisas para estar adequado. É Uhum. adequado, não é adequado, é adequado, não é adequado. Poxa, existe, óbvio, um padrão. Ninguém vai sair pelado por aí, né? Limites também. Uhum. Existe política social. Mas existe também a autenticidade de cada um. Isso é bonito da conexão. Aham. E às vezes a gente vê tantas pessoas iguais por aí, se perde um pouco a autenticidade. Então, isso é sobre julgamento, essa frase. Para mim, de George Whitman, é um sobre julgamento. Que demais. Isso que tu falou, né, de ser gentil com as pessoas. Tem uma outra frase que o início é exatamente igual. Seja gentil com as pessoas, porque a gente nunca sabe a batalha que ela está enfrentando. Essa daí é mais adequada ainda. Às vezes quando a pessoa tá. Às vezes quando a pessoa é grossa contigo, é estúpida, etc e tal, talvez aquilo seja sintoma de alguma coisa muito pior que ela está passando. Exato. Né? Talvez ela seja mal educada, mas muitas vezes pode ser que ela realmente esteja enfrentando algo que ela não está no eixo dela, não está no momento certo dela. Então é muito legal assim de ver essa maturidade, essa consciência que tu traz de olhar para dentro de si e todas as tuas três falas, tuas três ações, ela tá muito de olhar para o teu interior, para o teu autoconhecimento. E hoje eu palestrei aqui em Gramado e foi uma reflexão que me veio essa semana, assim, que eu falei que saúde é muito mais sobre autoconhecimento do que sobre medicina. Sim. Né? Nossa, com certeza. Porque se a gente não se conhece, os sinais que o nosso corpo dá, os sinais que a nossa mente dá, o nosso limite, o limite que a gente deve impor aos outros para que não seja abusado intelectualmente, moralmente, sem falar sexualmente, etc e tal. Se a gente não se conhecer a ponto de colocar esses limites, essas barreiras e entender os sinais que o corpo dá, é Sim. muito mais prejudicial para a saúde do que a gente fazer check-up todos os meses. Sim. Então, é muito mais sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, sobre afeto consigo mesmo Sim. e depois para com o próximo do que qualquer outra coisa. E é incrível ver uma médica tão jovem como tu, tão inteligente, falando dessa maneira, assim, porque é muito isso que eu acredito, muito isso que a gente acredita na IDEA, que é o meu negócio principal, de como que a gente deve enxergar o outro, porque eu estava conversando com meu sócio esses dias, né, falando que o que a gente menos deve ensinar para os nossos médicos na IDEA é sobre medicina. A gente deve ensinar sobre empatia, sobre cuidado, sobre gentileza. A gente deve ensinar sobre atendimento ao cliente, sobre encantamento, sobre experiência. Porque é isso o que de verdade vai mudar a vida das pessoas. Eu acho que tu está num caminho muito, muito, muito lindo, muito, 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 muito incrível, muito admirado, muito inspirador para levar essa missão. Assim, eu acho que tu
Tu definiu em poucas palavras, em poucas respostas, assim, o que de verdade está no juramento de Hipócrates do que é cuidar das pessoas. Que lindo! E sou dessas, eu sou a pessoa que abraça, sou a pessoa que toca. Então me dá um abraço. Eu quero. Ai, muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço. Saúde é fácil, só contratar aí e já resolve a sua saúde toda. Autoconhecimento é o que é difícil, que aí já também ajuda, mas Exatamente. só você pode ir atrás e organizar a sua vidinha e resolver se autocuidar. Aí Exatamente. já ajuda, mas quem faz é você. Exatamente.